peguei a bicicleta e fui dar uma olhada no Campeche antes de vir aqui, para vir mais carregado com as emoções, né? E eu queria dizer que a sensação que eu tenho ali ao chegar na praia do Campeche pelos bares é que esse mês de fevereiro ele crava a imagem, a paisagem do colapso do Campeche. A ausência completa do poder público, aquela é uma área de ninguém, aquilo ali, porque a prefeitura ela não assume aquela partezinha onde acaba o asfalto e entra a areazinha dos bares como área pública. E ela não conseguiu fazer nada ao longo desses 30 anos para transformar aquele pedaço de acesso da rua, que é pública, ao mar, que é público, numa área pública. É impressionante isso. Então, os 7 proprietários de restaurante que tem ali, eles não conseguem encontrar um meio termo e mesmo formar uma associação propositiva e que faça as coisas acontecerem. Então, eles têm as suas dificuldades. Quando você chega na praia e dá de cara com aquela lagoa escura, que não é a lagoa das águas do Abaeté, né? E tu olha para o lado e tu tem um acampamento de tudo que é coisa que você possa imaginar, e do outro, meu Deus, é impossível reconhecer o Campeche. É impossível. Eu acho que eu não convido ninguém dos velhos amigos para irem ali, porque o impacto e a sinapse que nós vamos ficar daquela imagem é muito depressiva, eu diria. Então eu queria trazer para vocês hoje, se tu me permite, jornalista, precisar um pouquinho mais que a crise que nós estamos vivendo, ela tem algumas razões que não são somente a falta de educação. Ela também tem alguma coisa que é a falta da política, né? Então, o saneamento básico ele tem 4 sistemas de engenharia que precisam estar bem funcionando para que o saneamento aconteça. Ele é chamado de básico porque ele é a parte mais baixa do processo de humanização. Se tu não tiver o saneamento, esqueça, você não está no caminho da humanização. A humanização é aquele processo que o humano tem que percorrer ao longo da vida. Ele nasce humano, mas não humanizado. O bem comum seria o top desse edifício. Quando a gente chega no usufruto de um bem comum, com respeito e equidade, você então, digamos, se humanizou. O saneamento é básico porque é o patamar mínimo de humanidade. Sem ele não tem dignidade, não tem humanidade. Tratamento da água, o abastecimento de água. O segundo é o esgoto esgotar a água usada. O terceiro é você recolher e dar um tratamento adequado aos nossos resíduos. E o quarto é você conduzir as águas da chuva, a drenagem. No nosso país, o esgotamento das águas servidas, do esgoto doméstico e o esgotamento das águas pluviais devem ser feito em canalizações separadas. Bom, essas 4 funções da engenharia, elas precisam hoje ser contextualizadas por 2 funções que são eminentemente sociais, mas que também são responsabilidade pública, mas que hoje não existe competência nos órgãos públicos, Casan, Floran, CONCAP, enfim, para a execução dessas 2 funções, que é a educação sanitária. Não estou nem falando de educação ambiental, estou falando de educação sanitária e a participação da sociedade. Não tem saneamento que se implante sem um componente educativo forte, e tampouco sem a participação da sociedade, porque é ela que promove isso aí, que produz, que paga. Então não dá para tu tirar fora a sociedade. O tempo que nós fazíamos saneamento sem a participação da sociedade, sem educação sanitária, que foi o tempo daqueles 25 anos de ditadura, já acabou. Ou seja, nós ainda estamos, em termos de saneamento básico, jornalista, naquele tempo lá, que não se dialogava, que não se tinha preocupações educacionais. Acabou aquele tempo, nós temos que nos abrir a isso hoje. Por exemplo, agora de manhã, passando aqui pela Rua das Corticeiras, os restaurantes e prédios estão recolhendo o seu lixo úmido, ou seja, o lixo orgânico, repousa uma noite ali. Durante essa noite as bactérias trabalham, porque elas não param nunca, produz um chorume, que evidentemente, na hora que a CONCAP passa, esse chorume fica na calçada, onde você está passando.
E cheiro fede, tá certo? Então é o tipo da coisa que um pouquinho de educação já resolveria. Agora, chegando no colapso lá da Praia do Campeche, aquela cor preta não é de esgoto. Aquela cor preta é da matéria orgânica que veio do riozinho, aqui desse nosso riozinho, que ligava a antiga Lagoa da Chica até a saída, e que foi realizada uma grande dragagem ali. Eu tive ali hoje. Essa dragagem foi realizada para poder escoar essa quantidade de água que nós não tínhamos que estar escoando por esse riozinho. Então tem uma pergunta a fazer. O que está acontecendo com nossos riozinhos que tem tanta água superficial escoando? Isso não acontecia há 30 anos. Está acontecendo agora, esse ano. Então é claro que essa água não está chovendo hoje. Hoje está correndo muita água lá. Mas de onde é que vem essa água que não está correndo da chuva? Essa água está vindo do aquífero. Nós estamos compactando e esgotando o aquífero do Campeche. Então a sociedade precisa saber isso. E essa água que sai do aquífero para deixar secos os lugares, para botar os prédios, e está indo para os riozinhos tradicionais que a gente tem. Como o próprio riozinho lá, como esse riozinho aqui do seu Getúlio. Esse riozinho está permanente agora. E ele está carreando essa areia, esse material escuro, que é um material orgânico, inofensivo, né? Claro que está combinando agora com o esgoto secundário que está saindo dos sumidouros. Esse esgoto ele não traz aquelas placas de gordura que tem no esgoto primário, tá certo? Ele traz apenas o esgoto secundário, que é esgoto, evidente, tem coliformes fecais e tal, e tem o cheirinho, né, característico da decomposição da matéria. Então aquela água lá está poluída, aquela água que está saindo lá no mar está poluída, tem uma poluição secundária ali, de esgoto secundário, e aquele pretume é dessa parte orgânica que nós temos como substrato das areias do Campeche. Ou seja, a situação ainda é mais grave do que a gente pensava, né? Eu diria, é grave, e nós precisamos colocar o complexo, porque tem muitas relações aí. A CONCAP não tem uma equipe de educação sanitária que possa chegar naqueles prédios, escuta, vamos conversar com a autoridade que a CONCAP tem. Olha, o senhor está condicionando, mas ainda falta um pouquinho de conhecimento para condicionar melhor. Porque o chorume é seu, não podia ser nosso, que passamos pela calçada dele, entende? Então um pouquinho de educação sanitária. A CONCAP vai fazer isso? Não vai. Ela não tem uma diretoria de educação sanitária que possa... A Casan vai fazer? Imagina, jamais. A Casan não tem uma preocupação, não tem uma estrutura que possa bater na porta das pessoas. É por isso que eu te digo que aquela vez que eu falei aqui que nós precisamos nos organizar, eu ainda acho que esse é o caminho mais rápido. A sociedade precisa se organizar por rua, através das suas associações, discutir um pouco a parte pedagógica do processo, mas a participação política é fundamental, a participação cidadã, tá certo? Olha, essa é uma questão que para mim acho que já está bastante resolvida, porque o dinheiro para construir isso já não virá mais, que era o dinheiro do banco japonês, né? Isso essa semana passada foi confirmado, o banco japonês tirou fora a sua oferta de financiamento. Sairia muito caro, eu já falei isso, sairia mais de R$3.000 no final por pessoa, isso é uma solução, nem nos países ricos se paga tanto, quer dizer, alguém ficaria muito rico com essa solução. Então eu quero dizer para vocês que esse resultado desse estudo é porque já foi contratado, já foi pago e os caras entregaram, ainda bem. É claro que eu acho que uma atitude assim amigável da Casan seria ela criar algum folheto explicativo e passar isso para a sociedade. Seria elegante da parte dela. É evidente que não será construído, mas pelo menos mostra quanto dinheiro foi empregado numa solução que não é a melhor hoje. Hoje nós temos que ter soluções mais pequenas, mais territoriais e com a participação da sociedade. Senão não sai nada. E nós estamos no prejuízo e ainda sendo culpados. A sociedade está sendo culpabilizada por técnica, porque o Campeche lá os caras são muito bravos, não sei o quê. Olha só, então a sociedade acaba sendo a culpada de não ter o saneamento. Então olha só que situação que a gente está vivendo.